Tá? Boa noite a todos. Estamos aqui juntos para mais uma conversa do nosso Evolution e hoje temos connosco o Padre Ricardo Figueiredo. Ver se chegava mais alguém. Aproveito para dizer que amanhã vamos ter connosco o enólogo Rodrigo Martins para mais uma conversa às 19h30. Se quiserem já pôr na vossa agenda. Já começamos. Ok. Então, para começar, queria perguntar quem é então o Ricardo Figueiredo e como é que foi o caminho até à decisão de ser padre, digamos assim. Como todos, Walter, uma boa noite primeiro a todos e é uma grande alegria, um grande gosto para mim hoje estar aqui convosco a partilhar o que é isto da vida e do trabalho que realizo. Bem, como é que se faz um padre, não é? Sempre a dúvida. Geralmente vimos os padres como um produto já realizado, não é? Já aparecem-nos nas paróquias e de vez em quando não sabemos como é que aparece. Bem, em primeiro lugar, sou natural de Belas, no concelho de Sintra. Nasci em 1990, tenho 30 anos fiz aquele percurso normal de qualquer jovem, da escola, de tudo. Sempre com um gosto particular pelas áreas científicas, pela física, sobretudo, pelas matemáticas também, e sonhava um bocadinho também a parte da biologia, e também sonhei um bocadinho também mais novo pela medicina, depois fui-me virando mais para a física, e era assim as minhas áreas de eleição, isto ao longo da formação do básico e depois do secundário. Mas aqui no meio aparece esta possibilidade do sacerdócio. Portanto, eu fiz a formação também na fé, naquilo que é também de muitos dos nossos jovens de hoje em dia, a formação na catequese, a formação na paróquia habitual, e muito ligada a estas questões da ciência. É normal surgirem também as dúvidas de fé, ligadas às questões de fé e ciência, como é que as duas andam juntas. E na minha paróquia houve um padre que foi para lá, que antes de ser padre tinha feito a formação e tinha trabalhado em geologia, e portanto muito também na área das ciências, e começo a falar muito com ele começa-me a esclarecer as dúvidas que eu tinha de fé, e aqui vai surgindo este questionamento, digamos assim, vocacional, de como é que a minha vida se pode como é que eu quero abraçar na minha vida, não é? Basicamente. E que vai surgir a hipótese da vocação sacerdotal, da vocação como padre, que vai amadurecendo como de uma forma muito natural, com muitas dúvidas também. Dei muita luta do ponto de vista vocacional sobre o que é que eu seguiria, o que é que eu não seguiria. Pronto, foi assim. Muitas vezes tive a tentação de querer voltar à parte científica, à física, mas foi surgindo, e depois, sobretudo dentro do estudo na universidade, no curso de teologia, muito vejo que aí é a minha área, e depois segui a formação, fui ordenado padre em 2015, fiz uma primeira experiência, que é a experiência de vigário paroquial, também chamado de coadjutor. É assim uma espécie de estágio, digamos assim, e não está dentro da linguagem eclesiástica, é assim uma espécie de estágio em que há um pároco, há um padre mais velho que está à frente da paróquia, e nós colaboramos com ele um bocadinho para aprendermos aquilo que é o trabalho, a vida numa paróquia, e portanto fiz essa formação, esses 2 anos de coadjutor nas paróquias de Peniche, do concelho de Peniche, e ao fim de 2 anos, então, fui transferido, como fui feito pároco, portanto, assumindo a responsabilidade inicialmente de 8 paróquias, as paróquias do concelho de Óbidos, com um coadjutor que colaborava comigo, e ao fim de 2 anos, o coadjutor que estava comigo também já tinha feito a formação inicial, e então ele, desde há 1 ano para cá, já 1 ano e algumas semanas, ele passou também a pároco, o Padre Marco passou a pároco
da zona oeste do Conselho de Óbidos, e eu fiquei pároco da zona este do Conselho de Óbidos. E é assim que foi surgindo a vocação sacerdotal neste âmbito, nas funções paroquiais, às quais alio algumas outras valências, digamos assim. Bem, primeiro, o próprio desafio que é ser pároco do Conselho de Óbidos e, sobretudo, pároco prior da Vila de Óbidos, que tem algumas funções também de organização de eventos, de organização cultural, da própria preservação do património, que implica a minha formação de base, portanto, foi a teologia a nível superior, e que temos algumas cadeiras, temos alguma formação muito básica de história da arte e de conservação e restauro, mas é mais o como não destruir do que o como fazer alguma coisa avançar. E, portanto, aqui nas paróquias e aqui no trabalho paroquial, tive muitas pessoas com quem pude contar, que assessoraram e que vão assessorando também em funções mais proativas, quer da conservação e restauro do património, para rentabilização também do património, e também da organização de eventos, nomeadamente o programa da Semana Santa. Foi assim para mim um dos grandes desafios que me apareceu. Primeiro, tudo o que significa a Semana Santa de Óbidos, e há 2 anos para cá, portanto, o ano antes da pandemia, e depois no ano da pandemia já estávamos assim a 100%, mas depois o programa foi todo abaixo, em que, além do programa religioso, que já era sempre organizado pela paróquia, também me foi confiada a organização do programa cultural. Para mim foi assim uma novidade, contratos com grupos e com a organização de um programa. Foi assim um desafio também interessante, que pronto. Além de tudo isto, que é as funções de pároco de Óbidos, também continuei a formação em teologia, a terminar já, porque na passada segunda-feira fiz a entrega da tese de doutoramento, portanto agora é aguardar a defesa da tese, e também um trabalho de escrita, que é assim, pelo que me tenho sido mais notabilizado, que é pelo trabalho de escritor, sobretudo mais conhecido, além da escrita de teologia, de publicar obras de teologia e obras de formação, sobretudo as biografias que tenho escrito sobre alguns exemplos jovens de santidade, contemporâneos, e que têm sido assim a maior projeção. Ok. Eu, por acaso, ia-lhe perguntar, da pesquisa que fiz, e se calhar uma curiosidade também para quem nos está a ver, quem são esses jovens santos? Sim. Bem, a primeira motivação que me levou a escrever sobre estes jovens santos foi, muitas vezes, nós vemos a santidade como uma coisa assim do passado, não é? Ou seja, é preciso ter vivido há mais de 100 anos para se ser santo, porque estamos habituados a ver as imagens dos santos na igreja, não é? Assim, muito distantes, e esquecemos que os santos são de todas as épocas da igreja, não é? Ou seja, a santidade é algo que permanece desde o início da igreja e também até aos nossos dias. Eu tenho 3 livros publicados, neste momento publicados. Há um que está neste momento em paginação para ser publicado. E quem são eles? O primeiro livro que eu publiquei foi Um Santo Surfista. Portanto, é a história de um jovem do Rio de Janeiro, Brasil, que, além de ser surfista, também era médico, e ao longo da sua história, depois também no final, ia-se dedicar à vocação sacerdotal. Também estava no seminário quando faleceu, que surge assim como um exemplo, portanto, um jovem normal, também de paróquia, habitual, médico, teve namorada, teve uma vida totalmente normal, como qualquer jovem, e que viveu, no meio de tudo isto, viveu a caridade, primeiro que tudo, pôs a sua medicina ao serviço dos sem-abrigo e dos pobres do Rio de Janeiro, também com uma grande vida de oração e uma grande espiritualidade, e que está neste momento é servo de Deus, ou seja, está na primeira fase do processo para ser reconhecido oficialmente como santo da Igreja. Depois, o livro seguinte, que tem sido o de maior sucesso, é a biografia do Carlo Acutis. É um jovem que tem sido o maior sucesso, porque ele foi beatificado no passado dia 10 de outubro, foi beatificado, e eu escrevi a biografia no verão do ano passado. Portanto,
Foi este tempo, o livro teve uma boa saída ao início, mas a história não era muito conhecida e, portanto, agora nesta reta final, portanto, já há 3 reimpressões e no Brasil também está publicado no Brasil, já vai para a segunda edição no Brasil também. Tem sido a história que me tem dado mais trabalho. É um jovem que nasceu em 1991 e esta foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na vida dele. Como eu disse no início desta nossa conversa, eu nasci em 90, ele nasceu em 91, portanto ainda é mais novo que eu, e já é reconhecido oficialmente como santo da Igreja. E, portanto, era um jovem que morreu com 15 anos e que viveu uma vida, também, lá está, absolutamente normal, um jovem como qualquer outro jovem, muito ligado à informática e aos conhecimentos e ao desenvolvimento da informática, e muito naquilo também que foi os anos 90 e o início dos anos 2000, com tudo aquilo que era o desenvolvimento da informática naquela altura, a informática mais democratizada, e que ele usa como meio de evangelização, além de usá-la também para tudo aquilo que é os divertimentos próprios que os jovens usam a internet. E depois, finalmente, é uma história mais antiga, foi agora o último livro, foi fruto do confinamento, que escrevi durante o confinamento, que é um jovem do início do século XX, que já é santo, São José Sanches del Rio, um jovem mártir. Portanto, é assim também como o ódio à fé, onde pode chegar o ódio à fé, é um livro nesse sentido bastante emotivo. Muitas vezes eu partilho que eu chorei a escrevê-lo e chorei depois a fazer a revisão do livro, sobre a parte do martírio, como é que um jovem de 14 anos vai tão decidido para a morte e que vai tão decidido para levar a fé até às últimas consequências. E portanto, este jovem também, no momento combativo que foi necessário, ele é mexicano, portanto, houve, nos anos 20, anos 30, houve uma grande perseguição à igreja e ele vive esta fase e é assim um exemplo para todos de uma fé vivida com firmeza. Ok. O que é que as pessoas que adquirirem os livros, um dos livros ou os livros todos, digamos assim, o que é que podem esperar? Ou seja, qual é que é o objetivo do Padre Ricardo para a pessoa que vai ler o livro? Uhum. O que é que me quer transmitir? Eu tenho... houve um estilo literário que existiu até ao início do século XX, que eram as chamadas biografias espirituais. Ou seja, o objetivo não é só contar a história da vida de uma pessoa, mas sobretudo contar quais são os movimentos interiores, quais são as forças, não é? Quais são os dinamismos que conduzem a vida da pessoa, os dinamismos espirituais. E este género literário desapareceu um bocado neste último século e eu tentei recuperá-lo com outras roupagens, não é? Já não é uma biografia espiritual como no século XIX, que é com outras motivações, mas era com esta motivação que eu dizia, são jovens como qualquer outro jovem, portanto, há um texto que muitas vezes é atribuído ao Papa João Paulo II, que é: precisamos de santos de calças de ganga e que bebam Coca-Cola, não é? Portanto, são estes exemplos de santos para hoje em dia, para os nossos tempos, que mostram que a santidade é possível e que há aquilo que são um movimento, como é que eu ia dizer assim, aquilo que é, nos dias de hoje, possível viver a santidade, viver a vida cristã a um alto nível. Não é só a mediocridade, mas é possível viver plenamente. E, portanto, quem lê, quem pega nestes meus livros, pode encontrar isto. É uma biografia espiritual, ou seja, também conta a vida da pessoa, como é óbvio, mas, sobretudo, eu procuro mostrar aquilo que é a sua vida interior. Quanto a este respeito, houve com o São José Sanches del Rio, não é tão possível, que é início do século XX, já não temos, ainda que tenha contactado com algumas pessoas que não o conheciam diretamente, mas que são da terra natal dele, mas, sobretudo, com o Guido, que morreu em 2006, em 2009, quer com o Carlo, que morreu em 2006, nós temos este acesso a poder falar com os pais, com os irmãos e com a família destes casos. Né? E, sobretudo, no caso do Guido, portanto, eu estava em Peniche, portanto, é por isso que é o santo surfista. Então, era uma história de santidade de um surfista, como há muitos surfistas em Peniche. E alguém falou-me da vida dele
e eu depois comecei a investigar, comprei os livros que havia publicados no Brasil sobre ele, e ao conhecer e a estudar a vida destes casos, vou encontrando aquilo que se chama os traços, umas linhas fundamentais que percorrem toda a vida da sua vida espiritual. E então, a partir daqui, começa a composição do livro. Há um convite da editora, acho que o editor da Paulus convida-me a dizer: Padre Ricardo, escreva um livro. E eu, olha, gostava de escrever sobre um santo surfista, o que é que acha? E ele, segue nisso que é um bom título. E começa esta redação com o estudo da vida a partir dos livros. Mas muito nesta, procurar o que é que são as características fundamentais. Antes da publicação do livro, eu queria pôr uma pequena memória fotográfica e entro em contacto com a família do Guido, no Brasil. Aliás, contactei com eles, que eles vieram em visita, os irmãos dele vieram em visita a Portugal, e encontrei-os cá em Portugal. E eu pedi-lhes as fotografias, eles só pediram, antes de darem as fotografias, que gostavam de ler o livro, antes de... Eu envio-lhes primeiro o esboço, o rascunho do livro, e eu achei muito curioso o comentário da irmã, que disse que eu descobri coisas sobre o irmão que ela nunca tinha dado conta. Ou seja, mesmo à distância conseguir... e isto foi uma das coisas que foi assim, uma grande confirmação de que é um trabalho a seguir e que à distância consegue-se, mas que para nós cristãos é ao mesmo tempo uma grande presença, porque nós sabemos que as pessoas morreram aqui para a Terra, mas que estão vivas em Deus e que nós podemos ter esta comunhão com eles e portanto, viver esta experiência desta proximidade. Isto foi uma das coisas muito bonitas e que procura, assim, ir desenvolvendo nestas biografias. Portanto, é uma biografia espiritual, ou seja, um retrato, sobretudo, daquilo que ia por dentro da vida destas pessoas. Ok. Então, e esse foi o primeiro livro? O Santo Surfista? Exato. Não, o primeiro livro das biografias. Tenho algumas coisas publicadas lá para trás. Tenho 10 livros publicados ao todo. Sim. Pronto, em 5 anos, portanto, desde 2015 até à atualidade, são 10 livros publicados. Portanto, alguns são de orações, outros de formação, 2 livros de teologia, aqueles livros que são muito interessantes só mesmo para mim, para mais ninguém. Este serve muito bem como calços de mesas mancas. Esse é um livro muito abstrato, é a teologia, portanto, só interessa a teólogos praticamente, são livros de especialidade. E depois os 3 livros de formação, que foi um projeto que fui desafiado pela Diocese. Nós aqui estamos no distrito de Leiria, mas pertencemos ao Patriarcado de Lisboa, à Diocese de Lisboa, e houve aqui 3 anos de trabalho em volta de alguns temas, e a Diocese pediu-me para produzir alguns instrumentos para ajudar aos grupos por toda a Diocese. Foram livros que contaram com os 3 com 2 edições, portanto, que foram bastante difundidos, mas pronto, são livros, instrumentos práticos de formação na fé cristã. Mas sobretudo, são vários temas. Okay. O gosto pela escrita surgiu então ainda bastante novo, digamos assim. Sim, foi um bocadinho inusitado, porque, ou seja, como eu disse, eu sempre gostei mais da área científica. Pois. E, portanto, eu lembro quando era no secundário, sobretudo na cadeira de filosofia, pois se eu fosse para o seminário ia ter filosofia no curso de teologia, e o meu professor de filosofia, por vezes, dizia que eu tinha muita dificuldade para fazer filosofia, que era uma coisa que era muito a linguagem científica, não é? Quer dizer, o que é isto? Isto é isto? Quer dizer, as coisas 1 mais 1 é 2, acabou, não há grandes dúvidas sobre isso. E procuro um bocadinho ainda hoje levar esta visão científica e assim mais pragmática para a teologia. Depois o professor, quer dizer, as notas não levantavam muito a filosofia, e então eu começo a tentar escrever mais, não é? E depois houve uma altura em que o professor diz-me, até que lembro que ele me dizia: Ricardo, escreves bem, mas tem jeito para romances, agora para a filosofia não dá. E eu fiquei ainda mais um desafio maior, não é? Portanto, em que procuro desenvolver um bocadinho mais. Portanto, haveria ali alguma coisa, já algum jeito para a escrita, e sempre tive algum jeito para a escrita, mesmo em português, mas que nunca desenvolvi. Como é que foi a motivação para escrever? Foi sobretudo desafios que me foram lançados e aquele princípio, em terra de cegos quem tem olho é rei, não é? Portanto, com mais ninguém escreve
há pouca produção literária no âmbito, ou seja, quando nós vamos às FNACs e às Betrans, passa publicidade, podemos ir sempre à parte há sempre aquelas partes da espiritualidade ou da religião, em que há muita produção de livros de espiritualidade. Agora, livros propriamente católicos, a produção não é muito grande, é um nicho muito pequeno. E, portanto, na falta de produção escrita, encontrei aqui um nicho que vou desenvolvendo e, sobretudo, de forma particular, estas histórias de vidas de santos. Né? Neste momento, já é um bocadinho, quando alguém quer que um santo, que alguma figura destas seja conhecida, já me desafiam a mim para escrever, porque já sabem que já tem nome, e, portanto, já sai com alguma tiragem. Portanto, não se pode escrever sobre tudo. Procuro principalmente procurar vidas que interessem para os nossos dias, não é? E que tenham relevo para os nossos dias, mas foi muito uma questão de necessidade, e depois é uma produção escrita que vai desenvolvendo a partir da própria redação, não é? Ou seja, há uma evolução, quem acompanha, sobretudo as pessoas que me dão a honra de serem revisoras dos meus textos e que são uma excelente ajuda, sempre muito disponível, muitas vezes não comentando isto, quer dizer, que há de facto uma evolução na escrita que é fruto da prática, não é? Portanto, esta é a minha tese de doutoramento, por exemplo, do ponto de vista literário, está muito mais agradável de se ler que a tese de mestrado ou que a tese intermédia, que é uma questão de própria evolução da escrita. Ainda continuam a ser temas completamente, em teologia, são nichos muito, muito concretos. Mesmo agora entreguei a tese de doutoramento, partilhei a fotografia da tese de doutoramento, então a gente brincava que era preciso outro doutoramento só para perceber o subtítulo da tese, que é um título tão complexo, é um tema. Hoje em dia, para encontrar novidade para uma tese de doutoramento, tem de ser sempre coisas muito, muito específicas, não é? Portanto, precisamos muito falar. Procuramos aqui, ainda que tenha ido por uma perspectiva científica da teologia, que foi assim um desafio interessante e bom. Okay. Voltando um bocadinho atrás, falou-nos dos eventos que vão sendo feitos em Óbidos, agora neste momento está tudo cancelado, não é? Não podemos reinventar, não quero dizer já que vai haver o que é que vai haver, nem se vai haver, mas estamos aqui a puxar pela criatividade, porque o próximo evento e que foi cancelado foi a Vila Natal. Uhum. A Vila Natal, até há alguns anos, era a festa, é aquilo que nós conhecemos, não é? Portanto, muito dirigido para o Natal comercial, não é? E eu estou cá há 3 anos, portanto, há 2 anos para cá, procurámos um bocadinho inovar a Vila Natal com uma expressão mais cristã também, e que passou por um momento de dinamização, que era todos os sábados e domingos da Vila Natal, havia o presépio vivo, em que se convidaram grupos das várias terras a dinamizar um presépio vivo, que foi um evento muito, muito curioso, que foi um crescendo, que os primeiros mais simples, que as pessoas não sabiam como é que era, chegámos aos últimos presépios vivos, já vinha um burro, já vinham as galinhas, já vinham as cabrinhas, já era um presépio vivo, muito vivo, muito vivo. Portanto, foi também um momento de dinamização da própria comunidade, não é? E isto foi uma das coisas bonitas, e este acho que é um dos papéis fundamentais que a Igreja tem nestes contextos, como o contexto de Óbidos, é muito um motor de dinamização social e de dinamização da vida das pessoas. Portanto, não quero dizer já que vai haver, ainda não sabemos, nem como é que vai ser, mas que estamos a procurar reinventar, e os meios de comunicação permitem muito a criatividade. Ok. E como é que foi o primeiro desafio para um desses eventos? Ou seja, qual foi o sentimento quando foi desafiado a primeira vez para uma atividade dessas? Ou desse nível, digamos assim? O primeiro sentimento foi isto não vai pegar, não vai dar certo, e com algum receio de não funcionar, quer dizer, que se trata... ou seja, eu tinha estado 2 anos em Peniche a aprender, não é, a ser padre, e depois venho aqui para Óbidos. E quando eu venho para Óbidos, é conhecer a terra, é conhecer as pessoas. Portanto, eu nasci, como disse, em Belas, sempre fui criado entre Sintra e Lisboa, portanto, num ambiente
mais urbano, e venho aqui para um ambiente, pronto, um meio mais rural, e sem perceber muitas vezes ainda como é que as coisas reagiam, como é que as pessoas reagiam a estes dinamismos, procurando ter criatividade e procurando ter assim, ideias, mas houve coisas que eu, depois, ao longo do tempo, fui deixando de cair, percebi que não são para aqui, que as pessoas não pegam, não vale a pena, não é? Mas quando foi feito o desafio a dinamizar os presépios vivos, foi assim um bocadinho a medo. Mas o que foi uma boa surpresa foi que, de facto, as pessoas começaram a aceitar, a pegar e a organizar. E depois, no momento em que há a divulgação dos primeiros, aquilo como era de fim de semana para fim de semana, vai havendo um crescimento a primeira sensação vamos atirar o barro à parede, não é? A ver se pega, e depois quando se pega, pronto, percebe-se que isto tem pernas para andar e para avançar e que há entusiasmo, não é? E parece-me que para haver evolução, portanto, tem de haver criatividade, acho que são as duas coisas fundamentais, é haver criatividade e haver entusiasmo. Sem criatividade e sem entusiasmo, as coisas não avançam. Uma maneira muito boa de ligar também a população ao evento que é a Vila Natal. Este penso que é um dos maiores desafios que são colocados e que eu partilhei com as forças políticas desde o início, daqui de Óbidos. É que, de facto, a Vila de Óbidos é um postal bonito para recebermos as pessoas de fora, mas muitas vezes falta que as pessoas, a população se envolva. Uhum. E que se conseguiu, nisto que eu disse da Vila Natal, a feira medieval já havia o envolvimento das pessoas, não havia um envolvimento direto da igreja, que se conseguiu e que eu fui procurando fazer, pegando na temática de cada ano, procurar desenvolver conteúdos a respeito da temática sobre como é que isto era vivido na igreja da Idade Média e na igreja hoje, portanto... Tentando introduzir, a pouco e pouco. Exatamente, vai-se assim entrando. E o fólio esse foi mais fácil de entrar, porque estando em Óbidos, e até agora há pouco tempo tornei, porque faleceu um dos senhores que vivia dentro das muralhas que produzia poesia, desde que ele faleceu, eu tornei-me o único, digamos assim, isto nem é sem orgulho, porque é uma questão circunstancial, mas eu tornei-me o único escritor residente no interior da Vila Literária, não é? Portanto, tenho esta alegria e esta honra de ser o único escritor aqui residente. E, portanto, foi muito fácil entrar no fólio com algumas das obras que eu publico e que, automaticamente, estando o prior, as pessoas aproximam-se. Não é? Portanto, o fólio não ser só algo para fora, mas também, quer comigo, quer também com as iniciativas da Misericórdia, da Misericórdia de Óbidos, também faz sempre apresentações durante o fólio, consegue-se aproximar a população. Não é? E as pessoas gostam. Não é? Eu acho muito bonito, de vez em quando, algum paroquiano, alguma paroquiana que partilha que ouviu falar de mim na rádio que estava a ouvir, ou ouviu falar de mim no canal de televisão, e então o prior de Óbidos anda por aí a espalhar o nome da terra, e portanto as pessoas gostam disso e gostam dessa divulgação, e é uma forma de trazer as pessoas, não ser apenas um postal, mas ser algo que envolve a população. Uhum. Já agora, falando no envolvimento da população, agora nesta pandemia, portanto, nesta época que todos estamos a atravessar, sentiu essa aproximação ou pelo contrário, um certo afastamento? Bem, eu tenho de vez em quando alguns padres amigos meus que dizem que eu não devo ir para as reuniões de padres tão contente, porque está toda a gente um bocado triste, perdeu muita gente, e eu tenho tido o problema ao contrário, que é como reinventar a igreja para com as distâncias de segurança ter tanta gente. O meu problema tem sido ao contrário dos outros, que acho que foi fruto, portanto, nós, quando entramos no dia 13 de março de 2020, são suspensas todas as celebrações comunitárias religiosas, tivemos de nos reinventar, quer dizer, claro que eu tendo 30 anos e tendo facilidade a mexer nos computadores e na informática, etc., consegui desde o início fazer transmissões em direto das celebrações diárias, né? Seja, diariamente garantir várias celebrações transmitidas, também usar catequeses de adultos, também online, semanais, que tínhamos sempre à volta de 300 inscrições
e a acompanhar em direto, sempre mais de 100 pessoas a acompanhar as catequeses em direto. Portanto, fomos obrigados a reinventar, também usando um outro meio que mais tradicional, que são as cartas também, porque sabemos que muita gente não tem tanta facilidade para as cartas e o telefone. Foi a forma de nos procurarmos manter próximos das pessoas e de chegar à população da forma que era possível, não é? E, portanto, aqui para mim, e até depois houve algum acompanhamento a nível da comunicação social da Igreja nisso, para mim eu voltei às celebrações com uma grande surpresa, que foi, naturalmente as pessoas regressaram, ter algumas pessoas mais idosas, ter de ser eu a ligar a dizer que não podem ir, que têm de ter cuidado e que têm de ter prudência, não é? Portanto, o que aconteceu foi ao contrário, eu tive de dizer a pessoas para não virem, porque tem sido um grande desafio, e foi o desafio todo o verão, foi conseguir ter as celebrações com toda a distância e segurança, com toda a prevenção, mas tem sido... Portanto, eu não senti as pessoas afastar-se, antes pelo contrário. Eu senti as pessoas a aproximar-se muito. Eu tive a possibilidade também de, aqui nas paróquias de Óbidos, manter sempre as igrejas abertas durante todo o tempo de confinamento. Portanto, tudo aquilo que foram as medidas de segurança, de desinfecção de igreja, do espaço, etc., nós começámos muito cedo aqui nas igrejas de Óbidos, e que fomos mantendo, e que, portanto, eu nunca fechei as igrejas durante o mês de março, o mês de abril, nunca entrei em layoff, nunca mandei os funcionários para casa, e, portanto, eu mantive sempre o funcionamento das igrejas abertas. E isto foi um facto que ajudou muitas pessoas de tentar manter as pessoas de cá e muita gente de fora a vir cá por saberem que aqui encontravam igrejas abertas. Exatamente. Exato. Com todas as medidas de segurança, sempre. Sim, claro. Ok. Muito obrigada. Estamos nas 8 horas. Eu é que agradeço. Gostei muito de estar aqui convosco e muito obrigado pelo convite. Nós também agradecemos pela participação, pela disponibilidade. Podíamos ter ficado aqui ainda mais um bocadinho a conversar, mas temos que terminar. Está na nossa hora. Aproveito para dizer que depois vai estar disponível então o segmento secreto, que nós vamos fazer já de seguida, e que depois podem também assistir com o acesso, como tem sido feito com os outros. Obrigada.